Paz do Senhor, minhas irmãs, paz do Senhor, meus irmãos, paz, graça e paz a você que nos encontrou nesse link de internet. Mais uma vez, nós saudamos a você, queremos que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus entes queridos. E nesse tempo tão difícil de distanciamento, isolamento social, nós queremos que o abraço do Senhor seja contigo, com a tua vida, para que você tenha dele a satisfação necessária para atravessar esse tempo tão sombrio que temos vivido. Mas a palavra do Senhor, ela nos brinda com algumas pérolas. Eu quero convidá-lo a abrir comigo o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Versos 53 e 54. Marcos 14, 53 e 54. Enquanto você vai abrindo, eu aqui vou externando a minha gratidão, porque alguns dias atrás eu recebi essa palavra de um pastor metodista, pastor Tiago Valentim, que certamente em algum momento vai nos assistir, e eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor ministrou na nossa vida, de uma maneira que talvez o Senhor nem se lembre, mas quando o Senhor olhar o texto, o Senhor vai lembrar. Muito obrigado. E aí, ao longo dessa semana, quando a pastora pediu para ministrar a palavra, eu consultei ao Senhor: Senhor, o que dizer? O que o Senhor quer que diga à tua igreja? Irmãos, muitas vezes nós recebemos do Senhor a palavra, e Ele fala conosco, Ele fala de diversas maneiras, mas dessa vez, eu mal tinha terminado a oração, e me veio essa palavra ministrada pelo pastor Tiago, naquele momento, naquela oportunidade, que nem era um culto, era uma reunião administrativa, mas aquilo me impactou profundamente, e eu quero partilhar com você. Então, por honestidade intelectual, eu falo aos irmãos e irmãs que a inspiração, sim, sempre é do Espírito Santo em primeira palavra, em primeira pessoa. Mas nesse caso em especial, a minha inspiração foi essa palavra do pastor Tiago Valentim, que eu quero partilhar com vocês, irmãos e irmãs, e claro, com as adaptações e a liberdade que o Espírito Santo nos concede. Marcos capítulo 14, verso 53, diz que levaram Jesus ao sumo sacerdote. E reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Só até aí, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela sempre nos brinda. Tal qual, Senhor, comida fresquinha, quentinha, Pai, à beira de um fogão a lenha, cheirosa e gostosa, bem temperada. Alimenta-nos, Senhor, aos nossos espíritos. Nós te agradecemos, Jesus, em teu nome. Amém. Amém. Querido, querida, quando falamos de algumas coisas que envolvem tomada de posição, muitos de nós somos prontos a dizer qual é o nosso, por exemplo, nosso time de futebol. A minha origem, embora nascido aqui nessa cidade, nascido em Taubaté, mas toda a minha vivência, o meu crescer foi na cidade do Rio de Janeiro. E a gente se recorda, eu me recordo muito bem que lá, com alguns times muito fortes, né? Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, e aí tem ainda os outros, né? América, Campo Grande, tantos outros. Gente, Madureira, para nós, era um problema, dependendo do bairro onde você estava e do lugar onde você estava, dizer qual era o time que você torcia. Então, quando alguém me perguntava qual é o time que você torce, eu sempre saía pela tangente, porque primeiro eu identificava qual bairro que eu estou. Dependendo do bairro, se eu tivesse ali
na Gávea, eu jamais podia dizer que era qualquer outra coisa senão Flamengo. Se eu tivesse em São Cristóvão, eu jamais podia dizer qualquer outra coisa a não ser que fosse, sei lá, Vasco da Gama, alguma coisa assim. Se eu estivesse em Laranjeiras, eu não podia dizer que era outro time a não ser o Fluminense. Então, a tomada de posição em determinados lugares, em determinadas situações, é uma coisa muito complicada. Olha, isso eu estou falando de time de futebol. Agora, você imagina quando a gente começa a falar sobre ideologia partidária, quando a gente começa a falar sobre qual é o seu partido. E aí eu não vou nominar, mas parece que em tempos de eleição, quando você opta por um ou outro candidato, verdadeiras guerras dentro da própria família se levantam. Porque a tua tomada de posição, ela gera um reflexo no teu ambiente, no teu meio. Essa coisa, irmãos e irmãs, ela muito me chama a atenção quando nós falamos de evangelho. E uma das coisas que a gente percebe nos evangelhos é que muitas pessoas, elas tomam partido de Jesus, outras nem tanto, outras não tomam partido. E esse texto é um texto bastante curioso, porque ele fala de um Pedro que acompanha Jesus durante 3 anos, talvez 3 anos e meio, e no momento da prisão dele, de Jesus, Pedro, ele ousa estar perto, mas não tão perto. E esse texto vai me indicar pelo menos 3 lugares que Pedro, ele se identifica ali. A gente pode identificar Pedro em 3 lugares, que são 3 lugares que um crente no Senhor Jesus, ou alguém que simpatiza pela palavra, pode estar. Eu quero chamar a tua atenção para esses 3 lugares, porque são 3 lugares que, dependendo de onde você esteja, você está dentro ou você está fora. Olha aí no teu texto, veja que quando levam a Jesus, uma coisa que, se você olha no Evangelho de Marcos, no versículo anterior, você vai ver que tem um dos discípulos, e veja, somente Marcos tem isso. Por isso que muitos críticos bíblicos dizem que provavelmente era o próprio escritor. O pavor dele de ser pego era tão grande que ele foge. E ele foge, como diz o texto, apenas, ele estava com um lençol, ele estava envolto no lençol, pega um lençol e ele foge nu. Tamanho o pavor. É muito curioso que quando Jesus ele é preso e ele, depois de tudo isso aqui, ele é crucificado, todos fogem, com exceção de quem? Das mulheres. Algumas mulheres permanecem aos pés da cruz, com um jovem, um menino, talvez um moço, um adolescente, que por ser um adolescente muito novo, não tomam ele. E o Evangelho de João menciona. Irmãos e irmãs, quando prendem Jesus e o levam ao sumo sacerdote, e lá reunidos os principais sacerdotes, anciãos, escribas, nota que Pedro seguia essa comitiva, como diz o texto, olha aí versículo 54, seguia-o de longe. Seguir de longe. Seguir de longe, irmão e irmã, é um primeiro lugar onde aquele e aquela que talvez simpatize com o nome de Jesus esteja seguindo de longe. Eu chamo a tua atenção que seguir de longe não é perder de vista, é seguir, mas de longe. Sabe aquela distância sanitária, sabe aquele distanciamento onde a tua segurança ela não é posta em risco? Pedro seguia-o de longe. Irmãos e irmãs, muitas de nós conhecemos pessoas que são
boas pessoas, são pessoas justas, dignas, mas que quando o assunto é abraçar a fé em Jesus Cristo, ela se porta como este Pedro que o segue de longe. Elas gostam, escutam, mas de longe. Não chega muito perto porque isso pode comprometer. O segundo lugar, olhe aí no seu texto, no versículo 54 ainda. Pedro, ele, quando chega a comitiva, chega naquele lugar, ele tem que se alojar em algum canto, porque ele vai chegar ali, eu seguia Jesus. E ele diz o texto, ele se assenta com os serventuários, e ele fica perto do fogo, se aquentando ali. É muito interessante isso. Pedro, ele já não está à distância, porque estão todos no mesmo cenário, todos no mesmo lugar. Mas ele não está tão perto. Ele se assenta num lugar que a gente vai dizer é um lugar de comodidade, um lugar de neutralidade. Porque esse lugar aqui, gente, junto com os serventuários, era o lugar do anonimato. Ele era mais um na multidão. Então, se olhassem para aquele bolinho que estava ali, se aquentando, como diz o texto, se aquentando no fogo, porque talvez fizesse frio, estava lá Pedro no meio. Enquanto ele não abrisse a boca, enquanto ele não se identificasse, enquanto ele não dissesse quem ele era mais um na multidão. Irmãos e irmãs, esse lugar de neutralidade, ele é muito cômodo, ele é um lugar fácil, e eu chamo a tua atenção que muitos e muitas, fazem a opção por permanecer no lugar de comodidade, de neutralidade. Por quê? Porque nesse lugar ninguém te incomoda, você vai com a boiada, você vai com todo mundo. Então, se todo mundo levanta a mão, você levanta a mão. Se todo mundo fica de pé, você fica de pé. Se todo mundo bate palma, você bate palma. Mas há um problema aí. Veja que a palavra, ela mexe profundamente quando a gente lembra daquela carta à igreja de Laodiceia, em Apocalipse. Quando o próprio Senhor fala com aquela igreja, olha, você não é nem quente, nem frio, você é morno. Mas morno assim eu vou te vomitar. Irmãos e irmãs, toda aquela que faz a opção pela neutralidade, faz a opção pelo caminho da comodidade, vai ter problemas constantes com a tomada de posição. Porque se você não está nem lá, se você não está nem cá, você está no meio, e você gosta da palavra, mas você não quer se afastar, mas você também não quer colocar os dois pés dentro, então você fica naquela de vai, não vai. Chega uma hora que o Senhor vai colocar para você a opção. E aí, fião? Você está ou você não está? Porque se você olhar e abra comigo, eu chamo você a abrir comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7, no verso 23. Veja aí o que diz a palavra. Porque no versículo anterior, o Senhor está dizendo aqui, olha, Mateus 7, estou lendo 22 e 23. Muitos naquele dia irão dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Volte em Marcos 14. Há um problema, meus irmãos e irmãs, em sermos crentes apenas nominais. Crentes que citam a palavra, crentes que falam muito da palavra, mas crentes que não vivem a palavra. Crentes que, tais quais aqueles que são mornos, que não são crentes, quentes nem frios, eles
não são profundos e genuínos daquilo que eles professam. E aí nós temos um problema, porque vejam, no versículo 54, onde Pedro estava? Pedro estava no meio dos serventuários, se favorecendo de uma situação. Estava fazendo frio. O que ele estava fazendo? Se aquecendo aonde? No fogo. Estava ali quentinho, gostoso. Irmãos e irmãs, é com muito pesar, é com muito lamento, é com muita tristeza, é com muita dor que a gente precisa dizer. Muitas de nós, muitos da igreja evangélica brasileira fazem a opção por permanecer nos lugares de comodidade, usufruindo dos institutos de poder, fazendo transações com relacionamentos escusos. E aí, na hora que o Senhor chama na responsabilidade, o que é que vai se dizer? Jesus é aquele que vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos e irmãs, nós precisamos tomar opções, nós precisamos fazer as nossas opções. Se a minha opção é pelo Evangelho, a minha opção tem que ser por aquela palavra sim, sim, não, não. Porque como o próprio Jesus disse, tudo o que vier além disso vem do maligno. Irmãos, irmãs, Evangelho não significa carreiras institucionais. O movimento de Jesus, ele não é, o reino de Deus, ele não é igual a um CNPJ de uma denominação. Porque naquele dia, quando o Senhor nos chamar, Ele vai chamar todos aqueles que são salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E queremos subir com essa igreja gloriosa. O CNPJ não vai. A denominação não vai, a placa da igreja não vai, todos os acertos, todos os conluios, todos os jeitinhos, todos os ajeitamentos que uma instituição supostamente, entre aspas, evangélica tenha feito com as instituições de poder, elas não subirão para o reino de Deus. Porque, irmão e irmã, eu não posso fazer do evangelho uma máquina empresarial. Eu não posso fazer do evangelho simplesmente algo que vá nos trazer lucro, benefício, vá nos trazer de alguma maneira sucesso. Porque, irmãos e irmãs, muitas vezes o que nós estamos falando que é sucesso, não é sucesso perante aquilo que o Senhor nos diz. Querem um exemplo? Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, quando em Atos, no capítulo 8, abra comigo, Atos, capítulo 8, no versículo 4, a palavra fala de um evangelista chamado Filipe, que pregava em Samaria, em Atos 8, a partir do verso 4, você vai verificar aí que Filipe, pregando a palavra do Senhor, a palavra de Jesus, as multidões, elas atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, os sinais que ele operava. O negócio, irmãos e irmãs, a gente podia dizer, se fosse uma denominação, eu podia dizer, rapaz, a unção está aí, sucesso, está na visão. Só que tem um problema. Veja o versículo 26. Do mesmo capítulo 8 de Atos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E este se acha deserto. O que eu acho impressionante desse texto, meus irmãos e minhas irmãs, se fosse eu ia questionar o Espírito Santo. Não, veja bem, está havendo algum mal entendido aqui, a minha instituição está bombando, a minha igreja está 10.
Rapaz, isso aqui, ó, tá todo mundo, as multidões estão aqui, é um sinal, você mesmo está operando o Espírito Santo. Não pode, não, está errado, isso aqui está errado. E aí, a palavra ao contrário, ela diz que ele se levantou e foi. Irmãos e irmãs, como ilustração, o que eu quero dizer é que Filipe, ele não estava preso à instituição nesse sentido que eu estou dizendo. Ele estava preso à voz do Espírito Santo. E é essa palavra que hoje a igreja evangélica brasileira precisa tomar de volta. Eu e você, como povo de Deus, precisamos estar vinculados àquilo que o Espírito Santo está dizendo, não aos acordos, conchavos, politicagens, com as instituições de poder que de alguma maneira vão fazer com que a minha denominação, ou a sua instituição, ou a sua carreira, seja uma carreira supostamente dita como de sucesso. Filipe foi para pregar, em princípio, para ninguém, porque importa se o teu grupo de discipulado tem poucas pessoas. Não importa se na reunião de estudo bíblico vem aquela meia dúziazinha de gato pingado. Nem me interessa se na reunião de oração só vai ter eu e a minha mulher aqui para orar. O que me interessa é que o poder de Deus, a presença de Deus, a ação de Deus esteja ali. E se uma pessoa, apenas uma pessoa, ouvir, crer e se fundamentar naquela palavra, eu sei que aquele trabalho não foi em vão, porque o sucesso não é meu. É como João Batista dizia: eu quero diminuir, eu quero que ele cresça e eu diminua. Irmãos e irmãs, é com pesar, é com dor no coração que eu exorto você que está num ministério, numa igreja local. Não faça para os outros verem, faça para que o Senhor te reconheça. Não faça para obter sucesso ministerial, porque o teu galardão, querido, querida, não é aqui. Teu galardão é em outro lugar, é em outra esfera. Eu quero ser como aquele Filipe, que vai lá naquele lugar deserto, ouve a voz do Espírito Santo e ele é capaz de pregar para uma pessoa. Dizem os historiadores cristãos que parte do sucesso, e aqui eu vou usar a palavra sucesso num bom sentido, o sucesso do evangelho no norte da África deu-se por conta dessa pregação de Filipe. Porque ele alcança uma pessoa, e essa uma pessoa, por certo, foi a multiplicadora nas paragens ao norte da África. Por isso que o evangelho chega lá. Irmãos e irmãs, qual é o teu deserto? Qual é o teu deserto? Qual é o deserto onde você vai e não tem ninguém? Qual é o deserto onde você vai e tem uma pessoa para te ouvir? E se tem uma pessoa para te ouvir, sabe o que você vai dizer? Você vai dizer ao Senhor: obrigado, Senhor, porque eu sou digno de carregar essa mensagem poderosa para que uma pessoa, e somente uma pessoa, me escute e te escute. Irmãos e irmãs, volte para o texto, Marcos 14, o lugar de comodidade não faz com que você viva o poder, as maravilhas de Deus. Você quer milagres? Você quer coisas extraordinárias? Você quer dar testemunhos? Mas se submeta ao Senhor e tome posição. Não de longe, não de comodidade, escondido no meio da multidão, mas tome posição. E olha, irmãos e irmãs, essa tomada de posição, eu chamo você a um texto que está em Atos, no capítulo 2. Porque Atos 2, no verso 14,
fala de um outro Pedro. Atos 2,14 fala de um Pedro que, quando foi confrontado junto com a sua comunidade sobre o que era aquilo, aquela coisa louca, gente falando língua estranha, gente de outras províncias, outros lugares, outras etnias que estavam ouvindo aqueles galileus falarem nas línguas suas de origem, e nenhum daqueles galileus fez curso para estudar, aprender aquelas línguas. Alguém disse lá no meio da multidão: está todo mundo bêbado, estão cheios de mosto, estão embriagados. E aí Pedro, no versículo 14, o texto diz: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, começa a falar, os advertiu dizendo. E aí vem o grande discurso, o primeiro discurso de Pedro. Esse Pedro não é aquele Pedro que estava lá naquele lugar, é outro Pedro, é outra pessoa. Porque, irmãos, este Pedro, ele toma posição, ele finca bandeira, ele resolve trilhar um caminho diferente. Irmãos, irmãs, quando eu falo de Pedro, abra ainda comigo Atos no capítulo 15. Pedro é alguém, Atos 15, no verso 6. Pedro é alguém que tem a coragem até mesmo para se manifestar no meio dos seus compatriotas em temas que são muito complicados, complexos, temas difíceis, polêmicos, mas ele toma uma posição, finca o pé. E aqui em Atos, no capítulo 15, verso 6, diz que Pedro, verso 7, Pedro toma a palavra e começa a lhes dizer algo. A palavra de Pedro foi fundamental aqui, para que naquele primeiro concílio universal da igreja, algumas posições fossem tomadas. Irmãos e irmãs, enquanto que o primeiro lugar é o lugar de longe, o segundo lugar é o lugar da comodidade, o lugar do favorecimento, o terceiro lugar é o lugar onde o Senhor de fato deseja que você e eu estejamos. É o lugar onde nós seremos reconhecidos, não somente pelo Senhor, mas eu chamo a atenção sua que quando nós fazemos a opção por abraçar a fé de forma substancial, concreta, profunda, nós somos reconhecidos no mundo espiritual. Assim, por exemplo, como Paulo, Atos no capítulo 19, Atos 19 é muito curioso, no versículo 15, Atos 19, 15, veja, alguém resolve expulsar demônios, evocando o Jesus Cristo de Paulo. E é muito curioso, olha só o que o espírito maligno, veja o que o capiroto falou aí. O demônio vira para eles e dizendo: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Falando com relação àqueles. Irmão e irmã, aquele que está de longe, aquele que não está comprometido, aquele que está no lugar de comodidade e neutralidade, é aquele que, num embate como esse, vai ouvir algo parecido com essas palavras. E você, quem é? Quem é você? Irmãos, nós precisamos tomar posição e reconhecermos quem nós somos. Reconhecermos que eu e você somos filhos e filhas dele. Eu e você somos ministros, somos sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Tal qual aquele texto lá em Pedro, pedras vivas edificadas, sacerdócio santo, espiritual. Irmão e irmã, eu não posso, você não pode abrir mão disso, porque se nós queremos de fato fazer diferença, tal qual sal e luz nessa sociedade,
nós precisamos tomar posição. Precisamos tomar posição. Eu me recordo de alguém também que toma posição, e alguém que, às vezes, a gente não lembra dele, mas abra comigo em Atos no capítulo 9. Não vou falar de Paulo. Eu vou falar da pessoa que trouxe Paulo para Jesus. Atos no capítulo 9. No versículo 10. Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus na estrada. Mas quando ele entra na cidade, ele estava com uma palavra. Qual era a palavra que o próprio Senhor tinha dado a Paulo? Qual era? Olha aí em cima um pouquinho no texto. Versículo 6. Levanta-te, Jesus dizendo a Paulo, Paulo caído na estrada, levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ou seja, o Senhor já sabia que havia um discípulo chamado Ananias. Ele foi o escolhido, o grande escolhido, para trazer Paulo para dentro da comunidade, para dentro da igreja e batizá-lo. Onde você encontra Ananias de novo na Bíblia? Em lugar nenhum. Quantas pessoas Ananias batizou? Só uma. Quem ele batizou? O apóstolo Paulo. Irmão e irmã, volto a dizer, não me interessa se naquela classe de pequenininho tem 3 crianças. Uma delas pode ser Paulo. Uma delas pode ser um Pedro. Uma delas pode ser alguém que passou pela sua mão e que vai revolucionar a história da ciência. Uma delas pode ser um grande governante, alguém que de repente pode transformar a vida de uma nação. Uma delas pode ser uma grande evangelista, um grande pastor, um grande missionário. Uma delas pode ser alguém que pode restaurar laços profundos numa família. Uma delas pode ser simplesmente mais um discípulo de Jesus, que é um pacificador, bem-aventurado, como diz a palavra. Por isso, irmãos e irmãs, tal qual lá em 1 de Coríntios, no final do capítulo 15, fala, irmãos e irmãs, olha, abra comigo. 1 de Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58. Oh, meus amados irmãos, e aqui vale minhas amadas irmãs, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Então não me interessa quantas pessoas vão me ouvir, o que me interessa é se a palavra de poder fluiu através da minha vida, porque eu sei que o Senhor, Ele há de me galardoar ante aquilo que foi feito. Por isso, quando Ananias reconhece Paulo, chama-o de irmão e o batiza, o ministério de Ananias foi maravilhoso. Sem Ananias, não tinha Paulo. Sem Paulo, não tinha boa parte do nosso evangelho, do nosso Novo Testamento. Sem Novo Testamento, muito provavelmente nós não teríamos palavra para falar. Teria que ter um plano B. E tudo passou por aquele moço, supostamente esquecido, na cidade de Damasco, chamado Ananias. Você e eu, indiretamente somos netos, bisnetos, tataranetos de Ananias. Em que lugar você quer estar, meu irmão?
Em que lugar você quer estar, minha irmã? De longe? Bem à distância? Você não quer se comprometer? Ou você quer ser mais um no meio da multidão, fazendo o que todo mundo faz, mas a ponto de ser vomitado? Ou se não, você quer ser aquele que toma uma posição no Evangelho e segue, como Paulo diz, sigo para a soberana vocação que está em Cristo Jesus, para o prêmio. Eu quero isso, meu irmão. Por isso, te chamo a atenção, a você que está, não a você que está à distância, porque eu já entendi que você não quer, mas a você que ainda não tomou posição firme, profunda, fiel. Eu quero te lembrar que esse lugar onde você está foi o lugar onde Pedro negou a Jesus. Porque em determinado momento, quando perguntam para ele, e ele viu que a pele dele estava em risco, ele negou a Jesus. Eu não quero ser como quem nega a Jesus. Eu acredito que você também não. Por isso, eu te convido, nessa noite, faça a escolha, faça a opção por estar com Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós colocamos em tuas mãos as nossas vidas e colocamos nas tuas mãos, Senhor amado, a vida de todos esses irmãos e irmãs, de todos esses e essas que nos assistem, aos irmãos e irmãs amados e amadas que estão aqui no templo. Pai querido, o que nós desejamos e é o que nós te suplicamos é que o teu Espírito Santo nos quebrante, Senhor, em profundidade, para que nós tomemos as nossas opções, firmemos as nossas escolhas em prol do teu Evangelho. Pai querido, no nome de Jesus, vai de encontro a cada casa, Senhor, com teu Espírito Santo, gerando, Senhor, contrição e arrependimento. Pai Santo, em cada lar evangélico brasileiro, Senhor, que haja contrição e arrependimento e um não à iniquidade que muitas vezes vemos reinante em meio às nossas instituições. Pai, o que nós te suplicamos, restaura a tua igreja em terras brasileiras, para que nós, Senhor, sejamos crentes tais quais o Senhor, quando naquele dia chamar, o Senhor nos diga: vinde benditos de meu Pai. Nós queremos ouvir isso, Senhor. Pai querido, tem compaixão de nós, tem piedade de nós. E em nome de Jesus, Senhor, nós aqui, Pai, nesse lugar, nós declaramos o nosso arrependimento, nossa contrição. Te pedimos, ó Pai querido, restaura a tua igreja. Restaura irmãos e irmãs, para que tomem posição. E permite, Senhor, que ao longo de toda essa semana, e enquanto for possível, o teu Espírito Santo faça reverberar, Senhor, nos corações e nas mentes, essa palavra: toma posição. É no nome de Jesus, Senhor, que nós te agradecemos. E te pedimos, Pai, que o teu bálsamo, o teu conforto, o teu consolo e a tua unção fresca no Espírito Santo seja com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.